Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa série Os 12 Apóstolos de Jesus. Hoje vamos falar do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, uma jornada de transformação. O início, Simão, o pescador de Betsaida. Pedro nasceu como Simão, na aldeia de Betsaida, às margens do mar da Galileia, conforme o livro de João, capítulo 1 e versículo 44. Era filho de Jonas e irmão de André, também pescador. Viviam em Cafarnaum, onde mantinham um pequeno negócio de pesca em sociedade com Tiago e João, filho de Zebedeu. Simão era um homem simples, trabalhador, com um temperamento forte e espontâneo, característica que mais tarde se tornariam marcas de sua liderança. Foi André quem o apresentou a Jesus. Ao encontrá-lo, Jesus olhou para Simão e disse que ele seria chamado Pedro, nome que significa pedra. A mudança de nome simbolizava a transformação que viria de pescador de peixes a pescador de homens. O chamado e os primeiros passos com Jesus. Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhido por Jesus e rapidamente se tornou parte do círculo íntimo, junto com Tiago e João. Ele presenciou momentos cruciais: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus no monte e a agonia no Getsêmani. Seu entusiasmo era evidente. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro foi o único que pediu para ir até ele. Por um breve momento, ele caminhou sobre o mar, até que o medo o fez afundar. Jesus o resgatou, revelando a tensão entre fé e dúvida que marcaria sua jornada. Conflitos internos e quedas dolorosas. Pedro era impossível. Quando Jesus anunciou que seria entregue, Pedro protestou dizendo que jamais o abandonaria. Mas Jesus o advertiu: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Essa passagem está registrada no livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 34. Na noite da prisão de Jesus, Pedro o seguiu de longe, confrontado por servos e transeuntes. Negou conhecer o Mestre 3 vezes. Ao ouvir o galo cantar, lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente, pois ele amava muito a Jesus. Esta passagem está em Lucas, capítulo 22 e versículo 61. Esse momento foi um divisor de águas. Pedro enfrentou sua própria fraqueza e vergonha. Restauração e liderança apostólica. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e, em um encontro à beira do mar, restaurou Pedro com ternura. 3 vezes perguntou se o amava. João, capítulo 21, o versículo 15 a 17. Cada resposta afirmativa foi seguida por uma missão: cuidar das ovelhas de Cristo. Era a cura para cada negação. Pedro se tornou uma das colunas da igreja primitiva. No dia de Pentecoste, foi ele quem pregou com ousadia e cerca de 3.000 pessoas se converteram. Atos 2, 41. Liderou a expansão do evangelho entre os judeus e gentios. Enfrentou perseguições, prisões e até milagres, como quando foi libertado da prisão por um anjo, que está registrado nas Escrituras em Atos 12 e versículo 7. Veja algumas das suas características marcantes. Impulsivo e apaixonado. Agia antes de pensar, mas com coração sincero. Corajoso, mas humano. Enfrentou multidões, mas também teve medo. Transformado pela graça. De negador a líder espiritual. Pastor de almas, cuidava da igreja com zelo e humildade. O legado de Pedro. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Seu legado permanece vivo nas epístolas que ele escreveu,
1ª e 2ª Pedro, onde exorta os cristãos à santidade, perseverança e amor. Mensagem final. A história de Pedro nos lembra que Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os dispostos. Pedro caiu, falhou, duvidou e chorou, mas também se levantou, amou, liderou e entregou sua vida por aquilo que acreditava. Se você já se sentiu indigno, fraco ou perdido, lembre-se, o mesmo Cristo que restaurou Pedro é aquele que estende a mão para você hoje. Que a jornada de Pedro inspire você a não desistir de si mesmo, a confiar na graça que restaura e a caminhar com coragem, mesmo quando tropeçar, pois assim como Pedro aprendeu e viu que o amor de Cristo é maior do que qualquer queda. Você acompanhou conosco mais um estudo sobre os apóstolos de Jesus, da nossa série Os 12 Apóstolos. Continue com a gente e conheça um pouco mais sobre os 12 homens que conheceram a Jesus e que, através deles, alcançaram o mundo através da pregação do Evangelho de Cristo.